Sem mais delongas, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30. Nós temos vivido um tempo único na história, no mundo, no planeta, na nossa nação. E hoje, com o advento da internet, todas as informações estão ao alcance da nossa mão, na palma da nossa mão, literalmente. Tantas informações chegam até nós. A despeito de sermos a geração mais bem informada, tantos valores foram sendo diluídos, mas o fato é que hoje nós estamos na frente de uma batalha. Às vezes a gente está distraído do que está à nossa volta, mas o Senhor quer nos despertar para a realidade que está aqui ao nosso redor, além dos nossos smartphones. Quer abrir os nossos olhos, aguçar os nossos sentidos, porque não dá para a gente ficar como crianças à frente de uma guerra, não é verdade? Então nós vamos ler o 1 Samuel, capítulo 30, e nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 19. 1 Samuel, deixa eu achar na minha aqui agora, né? Porque 30, a partir do 1 ao 19. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jizreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei? E lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram atrás. E perseguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu? E de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoecia 3 dias. Nós invadimos o lado do sul dos Queretitas, e o lado de Judá, e o lado do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclague. E disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte.
Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados sobre camelos, fugiram. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres salvou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo, até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Senhor, essa é a tua palavra. E nós pedimos sobre ela, Senhor, a tua revelação. Que o Senhor nos desperte, nos ensine, nos encoraje para tomarmos a posição que precisamos de tomar em meio às batalhas que estamos travando e nem nos apercebemos delas. Nos ajuda, nos fortaleça, nos ensine nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, a família, ela é formada por um ajuntamento de pessoas: pai, mãe, filhos. Embora esse modelo esteja sendo bastante questionado hoje em dia, é dessa forma que Deus instituiu a família. Porque na estrutura humana, uma criança, por exemplo, ela precisa da figura masculina, da figura feminina, não uma figura materna e paterna que concorrem entre si, mas que vivem na singularidade do seu papel, desenvolvendo aquilo que cada um foi desenhado para fazer. E os filhos vêm desse modelo, nessa família nuclear, nessa família de origem, e depois os próprios filhos se tornam independentes dos pais e constroem suas próprias famílias, e assim a história se repete. Aqui nós temos muitos filhos, aqui nós temos pais, e normalmente quando a gente fala de palavra para família, normalmente os filhos falam assim: vou falar para o meu pai, para minha mãe, sobre casamento e tal, e coisa. Mas, gente, o jovem, ele é parte da família, então ele também tem uma participação fundamental na construção da família. Não existe uma família com um pai e uma mãe arrastando os filhos como um fardo. As responsabilidades, à medida que as crianças vão crescendo e vão se tornando adultos, adolescentes, jovens, eles também, vocês também que são jovens, passam a ter uma participação efetiva na família. Vocês passam a exercer influência, pasmem, vocês passam a exercer influência sobre os pais de vocês. Eu sofro a influência dos meus filhos, positiva e negativamente. Às vezes os meus filhos fazem escolhas que eu já sei que vai dar ruim. Eu sei que não vai prestar. Por que eu sei? Porque eu sei tudo? Não, eu não sei um tanto de coisa que os meus filhos sabem. Mas eu tenho uma coisa que o conhecimento, a internet, a tecnologia e os muitos livros não podem dar para os meus filhos: experiência. Só se tem experiência vivendo a vida. Não se adquire experiência pelo muito conhecimento. Você pode ter a teoria de todas as coisas, a experiência. E não só as experiências que eu vivi, mas pelos anos que eu vivi, a observação da história do outro, da história do vizinho, da história dos meus pais, dos meus primos, da história daqueles que cresceram comigo, enfim. Eu tenho experiência. Então, você vê o jovem, e eu me lembro de quando eu era jovem, como eu era arrogante. Meu Deus, eu chamo isso de a prepotência juvenil. A gente tem aquela sensação de que nunca vai acontecer nada de mal com a gente. Acontece com o vacilão. Comigo não. O outro vacilou. Comigo isso não acontecia. Gente, eu pensava, eu acreditava nisso. É por isso que jovens se envolvem mais em acidentes de carro. Porque você pensa que vai acontecer com o outro. Eu tenho domínio. Eu guio a máquina, eu estou sabendo o que eu estou fazendo. E aí se mete nas enrascadas por falta de experiência e principalmente por desprezar o conselho. Sim, os meus filhos têm muito a me ensinar. E eu aprendo com eles muitas coisas. Mas a arrogância de pensar que eu sei mais do que meu pai e da minha mãe, porque meu pai e minha mãe são de um tempo, entendeu? Que nem internet. Gente, eles usavam telefone de ficha. Hello? Meu pai está querendo me ensinar? A gente vai mexer no smartphone. Vem cá, me ensina aqui. Ih, mãe, você não sabe mexer com isso, mãe. Até você não sabe mexer com o Facebook, mãe. Mas eu não sei de Facebook, mas eu sei de um tanto de outras coisas que você não sabe. Então é uma troca
Muita coisa que você tem para ensinar para os seus pais, mas muitas coisas também que os seus pais têm para te ensinar. E nessa troca, quando ela é saudável, quando ela é respeitosa, é maravilhoso. A família, no meu ver, ela é estabelecida sobre 2 pilares fundamentais. 2 pilares sustentam a família: amor e respeito. Quando a gente olha, por exemplo, quando Deus fala para o marido amar a mulher como Cristo amou a igreja, porque a necessidade fundamental das mulheres é se sentir amadas. Nós, como mulheres, nós temos uma necessidade fundamental de nos sentirmos amadas, protegidas, apreciadas, valorizadas. E o homem, ele tem, na sua essência, uma necessidade fundamental que é se sentir respeitado. Você pode elogiar o homem, você pode falar, você é fofinho, você é lindo, te amo, gosto muito do seu trabalho, que bom que você sustenta a nossa casa e tal. Mas quando o cara se sente desrespeitado, não interessa o tanto de frufru que você cobre ele. Se ele não se sente acatado, respeitado, ele é desmotivado dentro do contexto familiar. Nós temos homens e mulheres aqui. Eu estou falando alguma mentira, gente? Não, se alguém discorda, pode falar. Depois a gente rola ali fora, está tudo bem. Mas o homem, concorda? Por isso que o Senhor fala, maridos, amai vossas mulheres. Ama a sua mulher, cuida dela como você cuida de você mesmo. Leve em consideração o que é importante para ela, escuta ela. Ela tem uma constituição diferente da sua, compreenda, acolha. Gente, é tão sério, Deus leva isso tão a sério que Ele falou assim: se você não amar a sua esposa, as suas orações não vão ser ouvidas. Olha como é que Deus leva a mulher a sério, né? Não trata ela com amargura, trata ela com docilidade, com consideração, escuta o que ela tem a dizer. A mulher fala muito, mulher tem muitas palavras a serem ditas, e foi eu que coloquei isso nelas. Deus colocou. Por que Deus colocou muita palavra na mulher? Porque a gente que fala com os meninos: já escovou o dente hoje? Vai trocar essa meia que está com chulé? Você vai com essa calça. Já lavou a mão? Come de boca fechada. Gente, quem fala isso é mãe. O pai de vez em quando fala, mas é mãe que fica. Não é assim? Mas uma hora a ficha cai, entra no eixo e vai. Mulher é feita para ensinar. Mulher ensina para casa para o menino. Mulher está mais tempo com os meninos. E tem 1, e tem 2, e tem 3. O plano de Deus é que tivesse muitos. Antes se aljava. A gente que modernizou, só quero 2. Eu tenho filho, 4, então eu gasto bastante palavras. Então Deus deu palavra, muita palavra para a mulher, porque a mulher ia precisar na jornada dela de muitas palavras. E a mulher, na sua essência, ela foi criada para ser socorro. Quando a Bíblia fala ezer, auxiliadora, idônea, não significa subserviência, significa que ela é, a mesma palavra usada para designar a mulher, é usada para designar o próprio Deus. A mesma palavra que está em Gênesis, no capítulo 2, está lá no Salmo 46, o Senhor é meu socorro, meu auxílio, bem presente na hora da angústia. Então Deus não cria a mulher menor, Deus cria a mulher diferente. E como ela foi criada para ser socorro, para ser conselheira, para ser encorajadora, Deus colocou na mulher mais palavras. Então não reclama não, marido, porque sua mulher fala para caramba, é com um propósito. Se ela está meio descabida, está falando demais e está falando que não edifica, ore por ela, Deus vai colocar ela no eixo. Se ela participou desse congresso aqui que acabou hoje à tarde, ela vai ficar tinindo, pode ficar tranquilo. Mas na mesma proporção, Deus falou para a mulher: sujeitai-vos aos seus maridos. Sujeitar não é ser capacho, não é para ser pisado, ô querido, tudo bem, pisa aqui na minha cabeça, pisa aqui na minha goela. Não, isso não é sujeição. Sujeição é respeitar. Quando você lê o texto de Efésios, a última frase é: as mulheres, semelhantemente, respeitem aos seus maridos. Não tem nada pior para um homem do que ele ser desacatado pela própria mulher na frente dos filhos. O pai toma uma decisão, a mulher fala assim: você não sabe de nada não, eu que passo tempo com os meninos, deixa que eu resolvo isso. Seu pai não paga nada, vai lá que eu pago, eu resolvo, eu ganho meu dinheiro. Gente, isso acaba com o casamento, isso acaba com a estrutura familiar, isso é uma demolição da figura paterna na vida dos filhos, e isso vai influenciar no jeito como os filhos vê Deus. A mãe é que apresenta ao filho a autoridade paterna.
Porque o filho nasce dentro da mãe, né? Ele é gerado dentro da mãe. Então já há uma relação de muita proximidade. A barriga cresce, muda o corpo da mãe. O homem, ele estava ali, ela engravidou por causa dele. Mas o homem está fora do processo. Então, quem apresenta, quem faz essa conexão, o olhar da mãe, se a mãe acata o marido, respeita o marido, inevitavelmente os filhos vão acatar e respeitar o pai. Mas se a mãe desconfigura o pai, ridiculariza o pai, desmerece o trabalho do pai, desmerece a personalidade do pai, depois não vem querer, querida, que seu filho respeite seu marido. Porque você ajudou a Satanás a demolir a figura paterna. E isso envolve, inclusive, na relação que o seu filho vai ter com Deus. Então, quando tem uma mulher muito poderosa, muito empoderada, gente, o diabo está empoderando um tanto de mulher. A gente tem que ser empoderada mesmo, mas pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando uma mulher dá para ser encrenca, gente, é encrenca. Olha o que Dalila fez na vida de Sansão. Olha o que Jezabel fez para o povo de Israel. Quando uma mulher dá para ser uma danação, ela é uma danação. Por isso que a Bíblia fala, a mulher sábia edifica e a tola destrói. Quem apresenta a autoridade paterna para o filho é a mãe. Então, mães, se liga. Agora, essa coluna não existe só para sustentar o casamento, mas na relação pais e filhos. Por exemplo, os filhos precisam se sentir amados. Eles precisam se sentir aceitos, eles precisam se sentir protegidos, eles precisam se sentir acolhidos no seio familiar. Não é assim? Não é a primeira necessidade dos filhos, aceitação e amor? E a necessidade dos pais é se sentirem respeitados. Não tem nada que desestabilize mais um lar quando os filhos resolvem desacatar a autoridade paterna. O meu pai é apenas o banco que paga as minhas contas, ele tem a obrigação de pagar as minhas contas. Tem não, querido. Seu pai tem a obrigação de te dar educação, de te dar moradia, mas ele não é obrigado a te dar a guitarra que você quer, ele não é obrigado. Outro dia a gente estava numa conversa de família, e o meu filho estava discordando de uma decisão nossa. O João tomou uma decisão sobre a nossa casa, nós estávamos em volta da mesa, o João estabeleceu, e um dos nossos filhos questionou, mas eu não concordo com isso. E o João falou assim, a sua opinião é bem-vinda, por que você não concorda? Ele colocou os pontos de vista dele. O João, ok, esses são os pontos de vista seus, agora eu vou colocar os meus. Eu tenho 4 filhos, não dá para eu administrar individualmente essa questão, então nós vamos fazer o que é melhor para o coletivo, para a maioria. Então é isso que vai ser. Eu não sou obrigado a obedecer. Aí a irmã mais velha falou assim, ele também não é obrigado a te dar uma guitarra, ele também não é obrigado a pagar a sua aula de música, ele também não é obrigado a um tanto de coisa, Arthur. Não queria falar o nome. Ele também não é obrigado. Mas a gente não faz as coisas na família só porque a gente é obrigado. A gente faz porque é o certo a fazer. Para cooperar com o bem coletivo. Gente, nós estamos na meleca que a gente está como país, porque cada um pensa no próprio umbigo. No que me beneficia, no que é bom para mim. Não no que é bom para o todo. Não no que é bom para a maioria. É o que é bom para mim. Você que se lixe. Eu quero cuidar de mim. A gente fala muito dos políticos. Mas Brasília está uma bagunça. Mas essa bagunça começa aqui, ó. Quando você guarda o lugar para o seu amigo que vai chegar atrasado, você está dizendo, não me interessa quem vai chegar na hora. Não me interessa quem está fazendo das tripas coração para chegar na hora e poder pegar um bom lugar. Eu vou beneficiar quem me interessa. Eu vou pensar em mim e em quem me interessa. É a mesma mentalidade do político que desvia o dinheiro da verba para o posto de saúde para o seu iate. É a mesma coisa. Eu estou pensando em mim, que o outro se lixe. Quando eu jogo lixo no chão, quando eu encosto o carrinho que eu vou pegar a mala na esteira, mesmo tendo tanto de gente para pegar a mala, e mesmo tendo uma faixa amarela, para você ficar todo mundo atrás da faixa amarela, ignora a faixa amarela. Por quê? Porque eu não quero carregar peso, eu não quero arrastar minha mala por 2 passos, eu que cheguei primeiro, eu vou pegar minha mala, mas a sua mala pode passar 500 vezes, não estou nem aí para você, eu cheguei primeiro. Essa mentalidade do brasileiro de eu tenho que me dar bem, eu tenho que me dar bem em detrimento do coletivo, é isso que está jogando a gente na meleca. E essa mesma mentalidade está na família. Nós estamos então nesse período vivendo esse desafio que é
tornar a nossa casa um lugar de paz, um lugar de convivência pacífica, um lugar de cooperação. E alguns inimigos saqueiam a nossa casa nesse tempo, exatamente como aconteceu no texto. Davi e seus homens chegaram a Ziclag e a cidade onde eles moravam estava totalmente devastada e queimada. Seus filhos e suas esposas tinham sido sequestrados. E nós estamos tendo nossos filhos, nossas esposas, nossos pais muitas vezes sequestrados pelo inimigo. O inimigo está saqueando e queimando a nossa casa, mas a gente não se dá conta disso. E eu queria refletir com vocês nessa noite sobre essas áreas onde nós estamos sendo sequestrados enquanto família, enquanto filhos, enquanto pais. E uma desses sequestros da vida é o ativismo e o trabalho excessivo. Meu Deus, como a gente tem tempo para tudo, menos para nos relacionarmos intimamente uns com os outros. A gente tem tempo para o trabalho, a gente tem tempo para o patrão, a gente tem tempo para a hora extra, a gente tem tempo de estudar, e hoje as escolas estão cada vez mais exigentes, porque os meninos têm que passar no Enem, têm que fazer uma boa prova no Enem, então a galera tem aula de manhã e de tarde, e chega de noite eles estão exaustos. Os meus filhos, a Clara está na universidade, o Miguel está na universidade, a Arthur está no 3º ano do 2º grau, a Sofia está no 1º. O Arthur fica 3 dias, dia inteiro, de manhã até 5:30 da tarde no colégio. E nos outros dias ele tem outras atividades. Só tem uma tarde que ele fica em casa. E quando ele fica, ele está tão exausto que ele não está afim de se relacionar com o pai e com a mãe. A gente tem que ficar puxando ele. A gente está tão ocupado com tanta coisa. O pai e a mãe trabalham. E você pergunta, por que você trabalha tanto? Porque eu quero dar um futuro para os meus filhos. Quando você vai ver o que eles chamam de futuro, eles estão falando de um tênis de marca, eles estão falando de férias na Disney, eles estão falando de uma escola cara. Gente, eu não tive escola cara, eu não tive férias na Disney, eu não tive tênis de marca. Na minha adolescência, eu tinha um chinelinho vermelho e um sapato de escola. Eu estou viva. E por que eu estou viva? Teve uma vez que eu estava lá diante de Deus, oh Deus, eu quero dar para os meus filhos o que eu não tive, Senhor. E o Senhor falou, por quê? Inclusive o que você não teve fez de você quem você é. E a gente acredita que a gente dando as coisas para os nossos filhos que nós não temos, que nós estamos criando mais oportunidade para eles. Recentemente eu vi um terapeuta, um educador, falando mandaram para mim o vídeo, eu falei assim, gente, que genial, porque é exatamente isso que acontece. Ele está contando a experiência de um amigo dele que mandou os filhos para a Disney e falou assim, vamos buscar os meus filhos no aeroporto. Eles estão chegando da Disney. E o cara muito bem de vida, um cara que sofreu muito, que ralou muito, que trabalhou muito para conquistar todo o seu patrimônio, mandou os 3 filhos para a Disney. Aí ele falou assim, tá bom, eu vou lá com você. Quando chegou no aeroporto, desce os 3, cheio com Pluto, Mickey, tanto de souvenir da Disney e com aquelas caras de pedantes. E o pai falou, e aí? Como é que foi? Entra com os meninos no carro, todo empolgado, meus filhos foram para a Disney, imagina que maravilha. Entra todo mundo no carro, e aí, como é que foi? Aí um dos filhos fala, normal. E o pai, não, como normal? Vocês foram para a Disney, pai, normal. E aí o pai começou a ficar, e aí começaram a discutir sobre uma casa que eles tinham na praia, que o pai ia fazer, falando, não, você não fez isso com a gente. Você não vai reformar a casa de praia agora. Onde que nós vamos com os nossos amigos? O pai marcou as férias para outro lugar. Onde que o senhor pensa? Como é que o senhor não consulta a gente? E começaram a tratar mal o pai. O pai virou para esse amigo, que é o educador, e falou, tá vendo? Tá vendo? A gente faz o melhor por eles, eles não reconhecem. Quando eu tinha a idade deles, e começou a contar o que ele era na idade deles, aí, ai meu Deus, já vai começar o drama de quando era a idade dele, quando a gente tinha a idade dele. E o educador falou assim, é isso, eles tiveram tudo tão fácil, chegou de uma forma tão banal, que para eles não era importante.
Para o pai era importante, para eles não valia nada. Todo o esforço, todo o suor, todo o empenho do pai. Aí diz que o pai pega e bateu no painel do carro. Pá! Chega! Não tem férias em lugar nenhum. Me dá esses negócios aqui que vocês compraram lá na Disney. Não, primeiro o pai perguntou assim: o que vocês trouxeram para mim? É meu aniversário hoje. Ah, é, pai? Ah, não, a gente não lembrou. Vocês não trouxeram nenhum souvenir para mim? Eu paguei a viagem para vocês, eu dei $5.000 na mão de cada um. Não, pai, a gente não se lembrou. Uma geração egoísta, uma geração que pensa só em si, uma geração que pensa só no seu prazer, e a culpa é deles? Não, a culpa é do pai e da mamãe que dá tudo na mão. Deixa o filho conquistar as coisas, abre o caminho, dá educação, dá valores, dá princípios, passa tempo junto, olha no olho, dá limite, dá correção, porque quem ama corrige. Mas a gente acabou terceirizando. Ah, eu quero que meu filho seja crente, vou mandar para o culto de jovens, pastor se vira. Eu quero meu filho crente, eu vou mandar para a escola dominical. Eu vou pôr uma escola cristã. A igreja, a escola são parceiros. Quem é responsável pela educação dos seus filhos é você, pai, é você, mãe. E filhos, honra teu pai e a tua mãe. O Senhor não mandou você honrar o seu pai e a sua mãe se vocês forem crentes, se vocês forem legais, se vocês forem bonitinhos, se eles fizerem o que você gosta. Honra seu pai e a sua mãe, ponto. Para que você viva e viva bem. Obedece os seus pais, honra os seus pais, porque o que você planta hoje você colhe amanhã. Mas hoje o desrespeito é cultivado, é encorajado. Em nome do respeito, sabe como? Eu quero ter a minha voz ouvida. No meu tempo era o seguinte: você quer ter a sua voz ouvida? Presta atenção no que você vai dizer, se você tem amor aos seus dentes. Era assim. E eu sobrevivi e eu tenho uma relação maravilhosa com meu pai e com a minha mãe. Minha mãe era o seguinte: dava 10 horas da noite e falou: João Lúcio, está na hora de ir embora. Sutil assim, como um trombone. A gente não podia beijar na boca, a gente não podia ir no portão junto, porque ela ficava fiscalizando. Graças a Deus, me livrou de muita encrenca. Podia ter arrumado uma barriga se não fosse minha mãe no meu pé. Bendito seja Deus. Então agradeça a Deus quando você tem limite, filho. Agradeça a Deus. E mãe, pai, pé de galinha não mata pinto. Cuida, protege. Eles podem não te entender hoje, mas vão te amar amanhã. Eu glorifico a Deus porque os meus pais me deram limite, porque os meus pais não me deram tudo o que eu quis. Por isso eu valorizo tudo que eu conquisto hoje, porque eu sei que não custa barato, tem um preço. Tudo que vem fácil, vai fácil. E o ativismo está roubando a gente isso. Você trabalha para dar para os seus filhos o melhor, mas não dá o principal. Não dá amor, não dá limite, não dá conselho, não dá bronca. Não, a gente quer paz dentro de casa, então não tem confronto. O filho faz o que quer, vira um tirano, ameaça os pais. Tem alguma coisa de muito errado. Os pais também não querem abrir mão de nada. Não quer diminuir o ritmo, não quer pisar no freio, não quer ter uma vida mais simples, mas mais consistente. Quer mostrar para os amigos como é que o filho é bem sucedido, como é que estuda na universidade tal. Tem um tanto de menino estudando na universidade tal e viciado em heroína, viciado em crack. Aí você vai conversar com a mãe, com o pai e fala assim: mas meu filho tem tudo para o meu filho. Esses problemas, você deu tudo. Não é para dar tudo. Deus, que é um pai perfeito, não dá tudo que a gente pede para ele. Ele não diz só sim, ele diz não, ele diz espera. Não, você não tem personalidade para ter isso. Isso vai se desviar da minha presença. Não. A minha resposta para você é não. E ele faz isso por quê? Porque ele me ama. Deus não dá asa à cobra. A gente tem que ter a coragem de amar os nossos filhos, não esperando nada em troca, esperando apenas que eles se tornem um cidadão de bem. Mas hoje os pais estão tão carentes que eles querem ser amados pelos filhos. Ah, me ama. Então eles deixam os filhos fazer o que quer. E sabe o que termina? Não são amados pelos pais. Ganharam tudo, mas quando eles têm tudo, conquista a vida adulta, põe os pais no asilo. Eu fui corrigida pelo meu pai, fui corrigida pela minha mãe, não tive tudo o que eu quero. E em nome de Jesus, meus pais nunca vão conhecer um asilo, porque eu vou cuidar deles como eles cuidaram de mim.
A gente trabalha. Para quê? Antes era para dar para a família o fundamental. Mas hoje é para dar o que vai mostrar para o seu amigo como você é bem-sucedido. Trabalha para trocar de carro todo ano. Trabalha para sair de férias e postar no Instagram. Ninguém se fala nas férias. Todo mundo em pé de guerra. Mas olha a selfie, todo mundo feliz. Mentira. Mentira. Vive de aparência. Tanto filhos quanto pais estão debaixo do mesmo teto, mas estão ocupados com outras coisas, com outras pessoas, que o relacionamento familiar não existe. Estou ocupado. Não, agora não dá. Eu tenho que entregar uma prova, eu tenho que fazer tal aula. Os pais que enfiam os meninos em tudo quanto é aula. Alemão, francês, inglês, instrumento e um tanto de coisa. Porque fala, não, meu filho tem que ter um futuro. Para o seu filho ter um futuro, ele tem que ser uma pessoa de caráter. E ele tem que ser uma pessoa que tem temor de Deus. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente está valorizando o vil e jogando fora o precioso. Outro inimigo da nossa família hoje é a tecnologia. Ah, não, você vai falar contra o smartphone, você vai falar contra a tecnologia. A tecnologia é maravilhosa. Mas o que distingue um bisturi dele ser uma arma mortal e ser um instrumento nas mãos de um médico para curar é como você usa. E hoje tanto filhos quanto os pais estão viciados em tecnologia. Outro dia eu peguei ele em casa, estava todo mundo na sala, eu estava respondendo um e-mail no meu tablet. E depois que eu acabei de responder o e-mail, enviei, conferi as redes sociais. Beleza, acabei, fechei o tablet. Quando eu fechei o tablet, eu olhei em volta. De um lado tinha um, no sofá tinha 3, e o João estava sentado na mesa, no notebook. Os 4 estavam no smartphone. O João respondendo alguma coisa no notebook dele. Eu olhei as horas no meu tablet e resolvi marcar o tempo. E eu tentava puxar papo. Então, fulano, como é que foi o seu dia hoje? Bom. me conta mais, o que rolou? Foi legal, mãe. Foi legal. Aí eu tentei com o outro. Fulano, e você? É aquela questão que estava pendente lá na faculdade. Você resolveu? Cri, 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 cri. Hein, fulano? Você resolveu? Hã? O que você falou, mãe? Não, não é nada importante. Dei mais um tempo, eu falei, fulana, o que você está vendo? Não, nada, mãe. Só mexendo no Facebook. João. E eu falei assim, meu Deus. Aí eu comecei a observar. Gente, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos, meia hora. Nós ficamos todos no mesmo ambiente, sem trocar uma palavra, sem olhar nos olhos um do outro. Presta atenção. Há um tempo atrás, todos nós nos assentávamos à mesa pelo menos uma vez por dia. Todos nós. Mas agora, com a universidade, a agenda de um, de outro, a nossa, a gente só consegue sentar junto uma vez por semana. E aquele tempo que a gente estava tendo juntos, estávamos juntos, mas totalmente separados. Tem um lá em casa que não ri para mim tem mais de um mês. Quando eu vejo ele gargalhando, eu corro para ver o que é. E é alguma coisa na internet. Aí está assim. Ah, esse cara é muito doido. Fulano, oi. Teve um dia que deitamos na cama, eu e o João.
Aí o meu celular tocou uma mensagem. Eu fui ler a mensagem. E o João jogando Candy Crush. Aí um dos meus filhos entra no quarto. Eles nunca entram no nosso quarto. A gente quase nunca está mexendo com o celular na cama. Entra um deles e fala assim: depois fala que a gente que é viciado em tecnologia. Eu falei assim: olha, nós 6 estamos doentes. Nós 6 temos que desintoxicar. Então chega uma hora da noite que eu desativo o telefone. Por que a gente pensa que a gente tem que responder todas as trocentas mensagens do WhatsApp na hora que elas chegam? Não, e o povo fica nervoso, se você não responde, você fica nervoso. Poxa, cara, você visualizou e não respondeu? Eu não tenho obrigação de te responder, eu estou ocupado, eu vivo, eu tenho uma vida para cuidar, 4 filhos para... Gente, pelo amor de Deus, uma casa para administrar. Eu não estou à sua disposição no WhatsApp. Mas a gente não faz isso. A gente deixa a família sobrar, mas os colegas estão jóia no WhatsApp. Mas quem vai cuidar de você se você ficar doente é a família. Quem vai segurar a alça do seu caixão é a família. Quem vai chorar e custar a se recuperar do luto se você partir é a família. Amigo chora no velório, depois a vida corre. Mas a gente dá o nosso melhor para os amigos e o que resta para a família. Só que quem vai atravessar as eras com você é a família. Quem vai ver seus filhos crescendo, filho, vai brincar de vovô com seu filho no tapete da sala de estar, como diria um cara da minha época, é seu pai, é sua mãe, se você tiver sorte. Os amigos, você já sabe, aquele legal, que você pensava que você nunca ia separar dele do jardim da infância, já sumiu da sua vida. Mas seu pai e sua mãe continuam o mesmo. Então valorize seu pai e sua mãe, falou? A tecnologia está sequestrando a gente e nos roubando o relacionamento, o olho no olho, o resolver pendências, sabe? Quebrar o pau faz parte de toda boa família saudável. Família que não briga é só família da propaganda de margarina, gente. Família que está junto ali, sabe? A gente perde a paciência com o outro, a gente fala duro com o outro, a gente discorda do outro, mas no final, a gente tem que abraçar e dizer: não concordo com você, não, continuo não concordando, mas eu te amo assim mesmo. É isso que fortalece a família. E você vai aprendendo a ceder, a respeitar as diferenças, mas você tem que passar tempo junto, você tem que investir. A tecnologia nos sequestrou. Roubou nossos filhos, roubou os pais dos filhos, roubou a esposa do marido. Tem marido e mulher que tem segredo, tem senha. Porque tem que respeitar a privacidade. Quando começa com isso, pode saber que tem galho. O João sabe a senha do meu telefone. Aliás, ele sabe as senhas mais do que eu, de vez em quando eu esqueço. Qual que é a minha senha disso mesmo, João Lúcio? Eu sou uma com ele, eu não tenho segredo com ele. Ele pode entrar nas minhas redes sociais, ele pode entrar, porque eu sou casada com ele. Eu não tenho segredos para ele. Quando a gente começa com segredinho, tem até a máxima aí, né? Todo mundo é muito lindo. Me dá a senha do seu WhatsApp, né? Desbloqueia o seu celular e me dá o WhatsApp. Nossa, Deus! Me pede para morrer, mas não me pede o WhatsApp, né, filho? A gente precisa ter mais transparência e viver os relacionamentos reais, mais do que a gente vive o virtual. Se você está viciado em tecnologia, eu te aconselho, estabelece um horário onde você vai ser da sua família, onde você vai ser irmão, você vai ser filho, você vai ser pai, você vai ser mãe, você vai ser esposo, você vai ser esposa. Não deixe esse bisturi se tornar uma arma mortal. Amém, pessoal? E o que também sequestra as nossas famílias são outros relacionamentos. É muito importante a gente ter amigos. A Bíblia diz que há amigos mais chegados do que irmãos. Tem amigos que vão sobreviver ao longo dos anos. Mas como eu disse, nós temos que trabalhar para que os nossos melhores amigos estejam dentro do seio familiar. O meu melhor amigo é o João.
É para Ele que eu confidencio, é para Ele que eu confesso pecado, é para Ele que eu peço conselho, é dele que eu não guardo segredos. Eu tenho uma relação muito legal também com meu irmão acima de mim. Eu tenho 2 irmãos mais velhos, o irmão do meio, o Alexandre. O Alexandre é meu conselheiro, ele é meu pastor. Quando eu preciso de uma advertência pastoral, é o Alexandre que eu procuro. Ele é conselheiro, pastor. E é o Alexandre que eu presto conta. E eu falo: Alexandre, está acontecendo isso e isso. E ele me aconselha, a mim, ao João Lúcio. E é meu irmão de sangue. Mas a gente não tem essa relação próxima de confiança, e ele tem toda a liberdade de puxar minha orelha e de ser duro comigo. Ele pode ser duro comigo, porque ele sabe que eu o amo e que eu vou aceitar a exortação dele. Mas isso não brotou. Isso, é do sangue. Não, gente, tem gente que é do mesmo sangue e não se suporta. Tem gente que é do mesmo sangue e não se fala. Você tem que construir o seu relacionamento com a sua família. É igual casamento. É um tijolinho de cada vez. É uma escolha de cada vez. É ligar esses tijolinhos com a argamassa do amor, do respeito. É ir construindo essa coluna. É trabalhando pelo relacionamento para ele ser legal. É construindo memória. Por exemplo, quando eu ponho a mesa para os meus filhos, para o almoço, eu ponho o que eu tenho de melhor. Eu ponho guardanapo de pano. Por quê? Porque eu quero gerar neles memória. Quando eu morrer, eu quero que eles se lembrem: mas as mesas da mamãe, era tão gostoso quando a gente se sentava ao redor da mesa. Eu não quero ter uma viagem de férias só para exibir status no Instagram. Eu quero ter uma viagem de férias que vai marcar os meus filhos de uma maneira que ele fala: que saudade daquelas férias. Como a gente foi, como a gente riu, como a gente se deu, como a gente foi generoso. Outro dia eu estava vendo eles conversando e eu fiquei tão feliz. Porque eu vi eles se lembrando das férias da infância deles. E eles riam, mas eles riam. Você lembra, fulano, que você fez esse kkk e riam? Eu falei assim: oh Deus, obrigada. Deu certo. Tem uma memória criada aí. E isso vai acompanhar eles para o resto da vida. E eles não vão se esquecer disso. E tem coisas que eles fizeram também que me marcaram. Eu lembro uma vez que eu estava saindo para viajar. E eu estava muito angustiada por uma série de coisas que a gente estava vivendo em família. E eu estava me sentindo inapta para ministrar. Mas eu sabia disso. E um dos meus filhos chegou perto de mim e falou assim: mãe, vem cá. Tão engraçado, né? O filho falar: mãe, vem cá. E ele me abraçou, pôs a minha cabeça no peito dele e falou: mãe, você é uma mulher de Deus, não deixa o diabo mentir para você. Deus, em nome de Jesus, abençoa minha mãe. Usa ela com poder e com autoridade. E ele começou a me abençoar, liberar palavras sobre a minha vida. Ele me marcou para sempre, eu nunca mais vou esquecer daquele momento. Marque as pessoas que você vive com elas, com amor, com gentileza, com compreensão, com abraço, com beijo, com risada. Crie um tempo de qualidade com a sua família. Eu sei que a vida é corrida, mas não deixe o diabo saquear a sua casa. Agora, o interessante disso tudo é que quando Davi e seus homens chegaram e concluíram que tudo tinha sido saqueado, eles choraram em alta voz. Eles choraram, se desesperaram, queriam acabar com Davi, porque a gente está sempre responsabilizando alguém, não é? A coisa está feia dentro da sua casa e você põe a culpa num terceiro. Você já notou? A coisa está feia na sua casa, mas você nunca pensa que a culpa é sua, pai. Você nunca pensa que a culpa é sua, mãe. É sempre: esse menino é rebelde. De quem que esse menino puxou? De vez em quando, quando eu me deparo com umas situações dos meus filhos, essa pergunta ecoa dentro de mim: quem que esse menino puxou? Eu logo encontro. Quem? Eu logo encontro. Ixi, sou eu, Jesus. Eu semeei, agora eu estou colhendo. Ai, meu pai. É só a gente voltar um pouquinho o filme. É só a gente se lembrar como a gente era quando era adolescente. É só a gente se lembrar. Teve um dia desse que eu fui para o meu pai: pai, me perdoa, pai. E por quê, menina? Porque
eu fiz isso, isso, isso. Por que você está falando isso agora? Porque eu estou passando a mesma coisa. Nada em vão, mas você tem que vestir a sua carapuça. Para de responsabilizar os outros. Davi não era responsável, as mulheres dele também foram levadas, os filhos dele também foram levados. Ele estava junto na leva. Ele estava sofrendo também, mas a gente sempre tem que culpar alguém. É o pastor, meu filho desviou por causa do pastor de jovem. Meu filho desviou porque o pastor caiu, porque teve escândalo na igreja. Não, seu filho desviou porque você não investiu nele, para as raízes dele serem sólidas e não olhar para o homem, olhar para Deus. A gente tem a nossa parte de responsabilidade. E eu estou te falando isso não é para te gerar culpa, não. É para você ir mais fácil, mais rápido para o arrependimento e pedir a Deus para te dar novas estratégias para que o que precisa ser reparado, seja reparado. Assume a sua parte nesse latifúndio, pai. Mãe. E filho também, que vocês também. Pai é culpado de tudo, mãe é culpada de tudo. Ai, minha vida está desse jeito porque meu pai, porque minha mãe. Para! Você faz escolhas. Mas meu pai me abandonou. Ok, você não pode mudar isso. Mas o que você vai fazer com esse limão? Vai mastigar ele com casca e tudo? Parou, né? Como é que é? Outro dia eu vi na internet, achei uma graça. Como é que é? Se a vida te oferecer um limão, você vai fazer o quê? Para com esse negócio de limonada, manda o chocolate. Mais ou menos isso. Mas a gente sempre está responsabilizando alguém. Ok, gente, tragédias acontecem na vida. As coisas às vezes não saem do jeito que você imaginou. Eu fui molestada sexualmente. E eu comecei a ser molestada sexualmente quando eu tinha 2 aninhos de idade. Eu era praticamente um bebê. Mas acontece que Deus interferiu na minha história. E Deus é aquele que transforma maldição em bênção. O que não me matou, me fortaleceu. Para de sentir pena de você e pôr culpa naquilo que seu pai falhou, que sua mãe falhou. Seu pai e sua mãe falharam, eles fizeram o melhor que eles puderam, o que eles deram conta. Às vezes pai e mãe recebem uma carga tão difícil na vida. Tem pai e mãe que não sabem beijar e abraçar. Mas vai ver a história deles. Nunca foram beijados e abraçados, não aprenderam. Ensina para eles. Você gosta de ser beijado e abraçado, filho? Começa a beijar seu pai e sua mãe para você ver se não derrete o velhinho. Mas a gente só quer receber. A gente não quer semear o que a gente quer receber. A gente só quer colher. Essa mentalidade tem que morrer no meio da igreja do Senhor. Eu vou para o culto para eu receber. Não, vem para o culto para você dar. Vem para você investir, vem para você semear. Vem para você ser generoso. Vem para você prestar adoração a Deus. Para de se utilizar do outro. A gente não pode evitar certas tragédias, perdas. Mas a gente pode escolher o que a gente vai fazer com isso. Davi escolheu. O texto que a gente acabou de ler diz que ele clamou ao Senhor. Deus, o que eu faço? Se eu perseguir, eu vou alcançar? É para eu ir atrás? É para eu caçar? Então não sei o que você está vivendo na sua casa, jovem. Não sei o que você está vivendo na sua casa, pai, mãe. Eu não sei o que vocês estão vivendo, quais as circunstâncias que vocês estão enfrentando. Às vezes avós, com netos, tios, primos, tantas circunstâncias. Clame ao Senhor. Peça direção de Deus. Peça para Deus levantar pessoas para te ajudar. Eu acho lindo quando Deus coloca o egípcio no caminho de Davi. Ele não sabia nem para onde. Se fosse ter perseguição, ele não sabia nem para que lado que ia. Ele chegou, encontrou já tudo determinado, a cidade toda queimada, nem um rastro. Como é que eu vou atrás desse povo? E Deus levantou um egípcio faminto. Davi cuida desse egípcio. E esse egípcio dá a posição de onde ele iria encontrar, perseguir e vencer, prevalecer sobre os seus inimigos. Hoje nossas guerras não são contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. E Deus vai levantar pessoas na sua vida. Talvez hoje eu seja a egípcia. Talvez hoje eu seja a egípcia faminta que veio aqui para te despertar, para te falar, escuta, persegue os seus inimigos, alcança os seus inimigos.
Eu vou te mostrar onde que eles estão. Eles estão na sua indiferença. Eles estão no seu uso abusivo da tecnologia. Eles estão no fato de você querer terceirizar a educação dos seus filhos. Eles estão na derrota. Na maneira como você se relaciona com seus pais. Talvez hoje eu seja o egípcio aqui falando onde estão localizados os seus inimigos. Persegue-os, alcança-os e vence-os em nome de Jesus. E não vai ser fácil. Não é fácil, gente, a gente consertar, às vezes, uma jornada de uma vida inteira errada. Mas o texto também diz que Davi batalhou, pelejou com eles, do crepúsculo até o anoitecer do outro dia. Ou seja, ele ficou 24 horas lutando. Você sabe o que é 24 horas lutando uma batalha braçal? Árduo, difícil, exaustivo. Mas ele prevaleceu. Alguém que vai falar que você vai ter uma família saudável, fácil, está mentindo para você. Principalmente porque o nosso adversário hoje, ele trabalha arduamente. Ele usa a mídia, ele usa a tecnologia, ele usa os professores dos seus filhos, os colegas mais próximos dos seus filhos. Ele usa de todos os argumentos que ele tem para nos separar uns dos outros. Nós temos que voltar para a palavra de Deus, para a verdade de Deus. Obedecer a Deus nem sempre é fácil, mas é o que vai salvar as nossas famílias. É o que vai arrancar os nossos queridos das mãos do adversário. E o texto diz que Davi prevaleceu e nada se perdeu. Às vezes você já chegou num ponto que você acha que não tem mais jeito. Você se desesperou, você falou, não, eu já errei demais, não vai ter jeito, não, eu já desobedeci demais, eu já desonrei demais. Não tem jeito sim. Deus pode desenhar uma nova história a partir de agora. Retoma onde você caiu, retoma onde você errou, pede perdão, assume uma outra atitude e peleje em oração, em súplica, peça a Deus sabedoria. Você precisa de pedir a Deus sabedoria. Deus dá liberalmente sabedoria, mas você precisa pedir. Pede a Deus sabedoria para lidar com seus pais, pede a Deus sabedoria para lidar com seus filhos, pede a Deus sabedoria para lidar com seus irmãos, uns com os outros. Nós precisamos de sabedoria do alto. A gente investe tanto em outros relacionamentos. A gente investe tanto em relacionamentos saudáveis, amizades, pessoas na igreja, e isso tudo é maravilhoso. Mas se dedique à sua família. Se dedique à restauração dos relacionamentos familiares. Porque a partir disso, gente, tudo flui, tudo floresce. Suas amizades até serão curadas por isso. Sua família de origem, você que é jovem vai ainda construir a sua família. A sua família de origem já nasce de um jeito mais saudável. Quando você resolve as pendências. A sua família que você vai construir nasce de forma saudável quando você conserta as pendências com a sua família de origem. Feche os seus olhos. Davi avançou contra os seus adversários, debaixo da instrução do Senhor. Que você também busque a instrução do Senhor, para prevalecer sobre os inimigos que têm saqueado a sua casa, roubado os seus relacionamentos, sabotado o tempo que você tem. Não se contente em passar pela vida. Viva. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. É isso que Jesus falou. Jesus não está tratando nessa parte específica do texto bíblico. Ele não está se referindo à vida eterna. Ele está falando da vida aqui e agora. Vida abundante não é uma vida sem problemas, mas é uma vida que soluciona problemas de uma maneira saudável. Vida abundante não é uma vida de riqueza. Vida abundante é uma vida feliz, contente e grato por aquilo que a gente já tem e por quem a gente já é. Vida abundante é alegria,
de perceber a riqueza que é o outro, o privilégio de ter um pai, de ter uma mãe. Quantos não tiveram esse privilégio? A morte levou, o divórcio levou. Se a sua família hoje é você e sua mãe, vocês são família. Invista nesse relacionamento. Construa memórias. Ame não só de palavras. Declare o amor agora, onde o outro pode ouvir, ele está vivo. Não adianta a gente declarar amor quando o outro está deitado num caixão. Declare amor agora. Beija agora, abrace agora, perdoe agora. A tecnologia é maravilhosa, mas o que vale estar conectado com o mundo inteiro e desconectado com quem é mais importante? Ter relacionamentos saudáveis com amigos, no trabalho, na escola, na igreja, é maravilhoso. Mas o que adianta tudo isso quando os nossos relacionamentos estão quebrados dentro da nossa casa? O inimigo pôs fogo, reduziu a cinzas tudo de bonito que tinha na sua família, sequestrou a alegria. Eu te encorajo, persegue o seu inimigo. Identifique o seu inimigo. Destrua o seu inimigo. Dobre os seus joelhos. Ore pela sua casa. Peça perdão. Admita suas falhas. Amar não é só falar que ama. Amar é fazer ao outro o que você gostaria que fizessem a você. Filho, declare o seu amor pelos seus pais. Ajude-os. Você é um cooperador no processo. Não seja apenas um parasita sanguessuga. Pais, priorizem o relacionamento mais do que as coisas. Perceba os seus filhos, entenda os seus filhos. Fale a língua deles. Oh Senhor, nos ensine, Pai. Nos ensine, Senhor. Aonde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Aonde iremos nós? Só Tu tens a
Aonde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Aonde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Para onde nós iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Ajuda-nos, Senhor. Deus, nos desintoxica desse tempo difícil, de conceitos e valores corrompidos, distorcidos. Abre os olhos dos pais, abre os olhos dos filhos. Converte, Senhor, o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que o Senhor não fira a terra com maldição. Deus, que haja reconciliação, que haja cura, que haja recomeço. Ajuda-nos, Senhor, através da Tua palavra, a identificar os nossos inimigos, que não são de carne e sangue, principados e potestades que têm saqueado nossas casas, destruído nossas famílias, queimado a nossa esperança, sequestrado o que temos de mais precioso. Cura-nos, Senhor, liberta-nos, e que aquilo que é importante, aquilo que é precioso, prevaleça, e que o vil seja identificado e descartado. Queremos lançar fora da nossa vida tudo que tem sabotado os nossos relacionamentos, tudo que tem alimentado a rebelião, tudo que tem trazido para os nossos lares falsos conceitos, falsos valores, mentiras bem contadas. Que a Tua verdade prevaleça, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Nós nos voltamos para Ti, nós cremos em Ti, nossa esperança está em Ti. Nos ajude a identificar e a vencer o nosso adversário, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Aonde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Deus abençoe vocês, pessoal.